como eu nasci num lar cristão, para mim, conhecer Deus era natural, era uma extensão de mim, né? Mas não tinha aquele encontro verdadeiro que todo crente tem que ter. Isso veio depois de casada, com o passar do tempo, né? Vai aumentando o temor, eu vou estudando a palavra e daí foi um encontro mais íntimo. Porque quando a gente já nasce no lar cristão, precisa ter, né, um dia que você... Toma a decisão, né? Isso. E foi muito o que eu vivi também, minha mãe acompanhou, eu não era nem casado ainda. Mas foi muito isso, né? A gente sempre ouve aquela historinha quando a gente é criança, né? Ó, filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de crente não é crentinho não, né? E é verdade, porque eu também, né? Eu sempre acreditei em Deus, as historinhas que minha mãe me contava eram histórias da Bíblia. Eu sempre queria ser, né, alguém que servia a Deus, mas houve um momento em que eu tive que, não, deixa eu colocar isso aqui à prova mesmo, e aí foi quando eu tive um encontro com Deus lá em 2013, né? E é muito interessante ouvir isso. E como é que foi, vó, pro vô, pro Davi Miranda ver você passar por esse processo? E quantos anos você tinha nessa época? Foi assim uns 2 anos, 3 anos depois de casada. Você tá com uns 20, 21? Isso, por aí, né? Eu tinha certas vaidadezinhas, bobeiras, né? Eu não usava, mas eu tinha um anelzinho de estimação. Eu levei, quando casei, eu levei. E estava em cima do móvel, assim. Ele pegou, olhou, eu estava só observando. Amassou assim. Era tão... Muito bom. Não era ouro, era uma bijuteria, né? Ele amassou com facilidade assim e deixou lá, né? Então ele teve muita paciência, né, comigo, até que Deus mudasse meu coração, né? E nessa época o vô já falava pra você assim sobre um chamado que ele tinha na vida dele? Sim. O que ele falava? Como é que era isso? Então, ele era diferente. Eu fui notando que ele era uma pessoa diferente. Ele tinha um chamado na vida dele. Sim. E ele jejuava muito. Coisa que eu não fazia, né? Então, eu ficava muito preocupada com ele. Eu fazia a comida, ele não vinha comer, não comia. E à noite não dormia, porque ele já estava ficando febril, sem comer, né? Nem água ele tomava. Dedicado, era aquele jejum mesmo. Contínuo? Contínuo. Uau. Então, ele nem dormia direito, porque já estava se batendo, né? Aquela sede, aquela coisa, tava né? febril, né? Ele jejuava assim 2, 3 dias seguidos. Meu Deus. E falava para mim, faça a comida para você antes de eu chegar. Para não sentir o cheiro. Não quero sentir cheiro de comida para não ser tentada a comer, né? E um dia eu tinha fritado linguiça. E ele chegou e a casa estava, cômodo e cozinha, né? Estava cheio de cheiro de linguiça. Ele ficou abrindo e fechando a porta para o cheiro de linguiça sai pra sair. Lá, né? Sai pra lá. Sai, tentação. Então, e ele sempre foi uma pessoa de muito jejum, muita oração. Esse é o que eu vejo, né? Assim, era um homem de fé pura, né? O meu avô era um homem devoto. Ele era entregue, né? O ser humano, como qualquer um de nós, com defeitos também sim, mas ele era uma pessoa entregue naquilo que ele acreditava, Isso. Né? Eu, no começo, tinha até um pouco de ciúme da igreja, sabe? Porque... Assim como todo filho de pastor, né? Eu não era a primeira pessoa na vida dele. Nunca fui. Ele amava a família.
amava muito a família, muito amoroso comigo, com as crianças, mas a igreja estava em primeiro lugar. E eu, no começo, me ressentia daquilo. Sim, sim. Mas isso depois, é muito comum, né? Sim. É muito comum. Mas depois eu fui entendendo. E voltando um pouquinho, quando aconteceu o casamento, a senhora lembra quantos membros tinha a Igreja Deus e Amor? Quantidade? Eram poucos. Tinha o quê? Uns 60. Total? Total na Vila Maria, né? Em São José dos Campos, mais um tanto desse. E só. E como que era a rotina dos cultos nessa temporada que você tinha casado com ele? Vocês iam a periodicidade nos cultos? Sim, Era todo dia. A gente casou no sábado, ele só não foi no sábado porque não deu tempo. Tinha que casar, né? Ele não foi porque tinha que casar. Tinha que casar. E domingo já fomos. E ele tinha uma bicicleta e a igreja ficava no alto, na Vila Medeiros. E a gente subia a ladeira empurrando a bicicleta. E na volta a gente voltava na garupa dele, né? Era só descida. Então, a gente ia muito frequente à igreja, né? Era todo dia nessa época aí, né? Praticamente todo dia. Que legal. Depois ele foi abrindo em Santo André, São Caetano, e foi abrindo, até que ele comprou lá na Conde de Sarzetos. E nessa temporada ainda não tinha rádio ainda? Ou já? Tinha, sim, tinha. A gente não tem nem filho ainda, ele já tinha o programa de rádio. 12 minutos e meio. Nossa! Em São Caetano, né? São Caetano. E ele ia todo dia fazer o programa lá, porque não tinha um gravador para gravar e ele deixar lá. Ele tinha que ir pessoalmente, pegava o trem ali no Largo da Concórdia e ia para São Caetano. Que incrível. Até que um dia ele falou para mim, olha, eu não tenho dinheiro para deixar para você comprar o pão do café da manhã. Eu só tenho dinheiro para ida. Na volta, eu vou voltar a pé. E chegando lá, tinha 2 irmãs aguardando o próximo pastor que ia fazer o programa depois do missionário. Mas ele chegando lá, fez os avisos correndo e fez a oração. E elas ficaram do lado de fora na técnica e viram um anjo com ele dentro do estúdio. Glória a Deus, glória a Deus. Daí elas não esperaram outro pastor e deixou uma oferta para a igreja. Glória a Deus. E ele já pôde voltar de trem, né? E voltar para Vila Maria, de ônibus. E eu vou te contar uma bênção que aconteceu. Eu também vou te contar outra bênção, porque um pastor da nossa igreja, que era padeiro, voltando para casa, deixou lá em casa um pão. E eu tomei café com pão. E quando ele chegou, eu mostrei o pão e contei a bênção. Deus da providência, né? Isso. Vivendo pela fé. Não, mas essa história, eu já tinha ouvido essa história. Ela representa, acho que a trajetória inteira da vida do vô, né? Por exemplo, a compra do templo aqui. Não sei se você lembra que ano que foi? 79. 70 e pouco, 79. Assim, pelo que eu ouvi falar, essa época eu não era nem vivo, né? Então tem que ser relato. O relato que eu tenho é que não tinha nem metade do dinheiro, né? Não tinha. E o vô sempre foi assim, ele sempre vivia no limite da fé. No limite da fé. É que nem Pedro. Primeiro você dá o passo para ver depois se vai andar sobre as águas, né? Então acho que essa é a grande marca, assim, para mim, eu como neto, né? E eu já falei isso várias vezes, você já ouviu.
que antes eu conheci como o pai da minha mãe, como esposo O da vô. Ireni, o vô. Você lembra quando ele dava, né, os bombons pra gente escondido? Você puxava nossas orelhas lá na casa da serra, né? Você lembra disso? Porque ele dava bombom antes da janta. É, não Aí pode. vocês não E daí você não jantavam. comia, né? Eu já não Não comia jantava. nada, né? Minha mãe brigava comigo. Mas aí eu conheci ele antes como esse homem. Aí depois que eu tive o meu novo nascimento e o vô chamou eu para traduzir ele na rádio, foi um dos grandes momentos da minha vida onde Deus me mostrou o homem de fé que ele era. Né? Isso é para mim, essa história que você fala, pô, ele foi fiel no pouco, ele foi fiel com 12 minutos e meio em São Caetano do Sul. Pensou? Ele foi fiel com as suas finanças e tirou da mesa da esposa pela obra de Deus. E Foi. Deus o recompensou. Sim. Né? Então eu acho que isso... Glória a Deus. Você vê que é uma história simples, mas a providência de Deus que fortalece a nossa fé, né? É, você vê, ele preocupado porque já estava gestante, Aham. esperando o Davi e a Débora. E ele preocupado que não tinha dinheiro para deixar para eu comer pão, Uhum. né? Falei, não se preocupe, eu faço almoço mais cedo, coisa e tal, né? E ele foi lá e Deus operou o milagre lá e na minha casa também. É fé, né? Nossa, Coisa que glória linda. a Deus. Glória a Deus por Ele é isso. um homem, era um homem de muita fé. Sim. Não, eu acredito, por exemplo, a gente fala, ele tinha o dom da cura. Eu acho que não, acho que ele tinha o dom da fé. Da fé. Porque através da fé a cura vinha, né?